O que é o dom de profecia? Profecia tem vários sentidos ao longo das escrituras. Então deixa eu tentar desmistificar algumas questões introdutórias para entrar no dom propriamente dito. Assim como o vídeo anterior sobre o dom de línguas e interpretação, esse vídeo será um vídeo resumido, porque esse conteúdo daria um livro inteiro, tá? Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esse dom, mais explicações, talvez eu brevemente faça uma live sobre ele, só sobre o dom de profecia. Mas no nosso grupo no Telegram, você pode se inscrever, pode entrar aí, o link está na descrição do vídeo e é gratuito. Eu vou falar muito mais coisas do que eu vou falar aqui, tá bom? Então lá tem conteúdo todos os dias, de segunda a sábado pelo menos, é gratuito. E aí a gente vai destrinchando essas questões no grupo. Entra no nosso grupo, você é bem-vindo. Pois bem, no Antigo Testamento, a profecia tem várias conotações. Profecia é geralmente associada como uma predição de futuro. Essa é a primeira definição que você vai encontrar no dicionário de língua portuguesa. Mas não é só isso. Profecia na Bíblia não é só predição de futuro. Aliás, a menor parte da profecia bíblica do Antigo Testamento é que é predição de futuro. A maior parte é um tipo de pregação que os profetas faziam com base no Pentateuco, com base na lei. Então essa pregação era profecia, tá? A revelação de algo sobre o futuro era profecia, sobretudo a profecia tinha um viés messiânico. Então tem muito mais profecia sobre Cristo, sobre a chegada, a primeira e a segunda vinda de Jesus, do que sobre qualquer outro assunto. Mas a profecia também é tida como uma adoração a Deus. Naquele episódio lá que Saul foi encontrado entre os profetas e passou a noite sem roupa, né, ou com roupas íntimas, enfim, profetizando. Ali ele estava adorando a Deus, cantando louvores, enfim, tendo manifestações proféticas, como diz na Almeida, século 21, que é a Bíblia que eu mais utilizo no dia a dia. Tá bom? Outra questão. Quando nasce alguém no Antigo Testamento e o nome da pessoa é Jacó, o nome dele será Jacó, porque ele será um enganador e tal. Então, em alguns episódios no Antigo Testamento isso acontece. Isso deve ser tido como uma profecia também. E tem aqueles elementos dos salmos, um ou outro salmo, um ou outro verso de um salmo, e tem muitos, né, que são proféticos em relação ao ministério de Jesus. E essas profecias, elas são melhor interpretadas no Novo Testamento, com a plenitude da revelação de Deus canônica, o que a gente chama de Bíblia. Ok. Agora vamos para o dom de profecia. Esse dom aparece em quase todas as listas. Em Romanos 12,6 diz: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. O padrão da fé, coube aqui na câmera, né? O padrão da fé é o que a Bíblia ensina, é a doutrina bíblica. Ninguém pode profetizar além do que a Bíblia ensina, tá? Pode ser que alguém profetize, né, que a gente deve fazer alguma coisa que a Bíblia condena. Ora, a gente de cara sabe que isso é uma falsa profecia. Esse dom também aparece em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres. Aparece também em Efésios 4,11, ele mesmo designou uns como apóstolos, outros como profetas. E na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, Pedro fala sobre aqueles que têm os dons de falar. Aqueles que têm os dons de falar. E esses dons são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, o dom de ensino, que é a mesma coisa de mestre, o dom de evangelista, quem fala em línguas, mas provavelmente não é a isso que ele está se referindo, e quem profetiza, tá? Em 1 Coríntios ainda 14, 1 Coríntios 14,
Paulo deixa claro o propósito da profecia. Ele diz, 1 Coríntios 14, 3. Aliás, um pastor uma vez me disse, vocês vivem dizendo isso, mas onde é que está isso na Bíblia? E um pastor muito estudado, viu? Eu disse, está em 1 Coríntios 14, 3. Mas ele continuou dizendo que não existia. Eu abri a minha Bíblia e disse, se o senhor tiver a bondade de ler, eu não vou falar mais nada. E aí, ele leu, mas ainda ficou com raiva. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa é a tríplice função da profecia. Quanto àqueles que dizem que profecia, o dom de profecia ou o dom de profetizar na nova aliança é o mesmo que ensinar, eu discordo completamente. Profecia é sempre fruto de revelação. Veja só, 1 Coríntios 14, 26 em diante. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, pode ser traduzido como salmo também, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Então ele diferencia aqui instrução de revelação, tá? Se alguém falar em uma língua, que falem somente dois, quando muito três, um de cada vez, e que haja quem interprete. Mas se houver intérprete, permaneça calado. Se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí vem a questão dos profetas. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Os outros profetas é que vão julgar? Não, os outros crentes, obviamente. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Então, a profecia é revelação. Todas as vezes, de Atos 2 para a frente, até o final da Bíblia, que aparece alguém profetizando, nunca aparece alguém ensinando um trecho bíblico. Nunca, irmãos. É sempre uma nova mensagem. Veja, não é outro evangelho, não é uma mensagem além da Bíblia, extra-bíblica, melhor dizendo, antibíblica, mas é uma mensagem individual, talvez para uma igreja, talvez para um indivíduo. E eu vou provar pelas escrituras isso, tá? Mas alguns dizem o seguinte, que com base nesse mesmo texto, né, a pessoa pode aprender, porque o texto fala de aprender. Seguindo aqui. Porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Ora, então a profecia é para o aprendizado, é o mesmo que instrução. Não, ele acabou de dizer que a profecia é a revelação. Mas é a revelação da palavra. Não, não existe isso de revelação da palavra. O que existe é a iluminação do Espírito Santo. A revelação é algo que está oculto. A palavra está revelada já, foi dada pelos profetas e pelos apóstolos. Mas a gente aprende de modo indireto. É a isso que Paulo está se referindo aqui. Em Atos, capítulo 13, eu vou ler aqui para os irmãos. Atos, capítulo 13, eu gosto muito desse texto. Fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Ora, foi uma profecia. Um desses 3 profetas, que não era Barnabé nem Saulo, Simeão, Lúcio ou Manaém, profetizou. Eles eram tanto mestres quanto profetas. Ora, é uma profecia. Qual parte da Bíblia dizia isso? Que Deus tinha chamado Barnabé e Saulo para uma obra específica? Não, nenhuma. Porque profecia na nova aliança não é pregação, é revelação. Mas é revelação só para a igreja, para os propósitos divinos para a igreja como um todo. Muitos dizem. Tem ainda o texto de Atos 15, tem as filhas de Filipe que profetizavam, né, mas não ensinavam. Mas eu vou direto por causa do nosso tempo,
para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Esse texto para mim é crucial. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, nas profecias, trava o bom combate. E o verso 19 ele segue, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns vindo a rejeitá-la, a fé e a consciência, né, naufragaram na fé. Queridos, 1 Timóteo 1,18 desfaz vários desses espantalhos, várias dessas falácias que vêm sendo ditas a respeito do dom de profecia. Primeiro, eram revelação. Não há nenhum trecho da Bíblia que as pessoas pregavam sobre Timóteo. Ah, Timóteo era assim, Timóteo do Antigo Testamento. Não tinha, irmãos. Mas foi profetizado as profecias, ou seja, foi mais de uma, falaram sobre Timóteo. Ou seja, houve revelações, no plural, sobre a vida e o ministério de Timóteo. Segundo, não eram sobre a igreja em si, mas sobre o ministério dele. Era algo pessoal. Então Deus traz sim revelação nos dias de hoje, como sempre trouxe desde Atos capítulo 2 até hoje, e na história do cristianismo, isso é uma mentira dizer que não existe profecias. O próprio Spurgeon profetizava, tá? Hoje em dia temos grandes teólogos, inclusive teólogos que não são arminianos, mas que concordam que profecia é revelação. John Piper, Donald Alexander Carson, Russell Shedd e outros, tá? E outros, esses três nomes aí para a gente começar a brincadeira. Então, e outra coisa, muita gente diz também que não se deve tomar decisões importantes com base em profecia. Se você sabe que a profecia vem de Deus, aí sim você deve tomar. Mas eu quero concluir com 1 aos Tessalonicenses 5:16 em diante. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. 1 aos Tessalonicenses 5, do 16 ao 21. Essa expressão, vamos reter tudo, vamos examinar tudo e reter o que é bom, que é dito a respeito de quase tudo na vida, originalmente se refere a profecias. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo de quê? Das profecias, conservai o que é bom. Significa que o dom não é como o ofício de profeta do Antigo Testamento. No dom pode haver falhas, assim como na execução de todos os outros dons. E o que é a parte boa da profecia? É aquilo que eu gosto, é aquilo que me agrada? Não, é aquilo que vem de Deus. Como é que a gente sabe disso? Orando sem cessar, dando graças a Deus e examinando tudo. Entre para o nosso grupo no Telegram, tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto. Deus te abençoe e até mais.